Boa noite, gente. Vamos estudar então a palavra de Deus. Nós estamos no livro de 2 Tessalonicenses. Estudamos na quinta passada a primeira carta. Hoje nós vamos estudar a segunda carta. E na primeira carta a gente falou para vocês sobre uma coisa importante, que era a volta do Senhor Jesus nos ares, aonde a igreja e aqueles que aceitaram Jesus se encontrarão com o Senhor nos ares. E isso está no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13. E a gente disse para você que essa dificuldade que a igreja de Tessalônica estava enfrentando é que os irmãos estavam falecendo, as pessoas estavam partindo e dormindo com o Senhor e estavam preocupados. O que aconteceria agora com cada crente que foi e partiu para o Senhor? E aí o apóstolo Paulo, ele tira toda a dúvida que estava na igreja e faz a redação dessa carta. Ele estava em Corinto, e ele, através dessa carta, ele passa essa informação para a igreja de Tessalônica. Ele não escreve só uma carta, ele escreve duas. E na segunda carta, a gente vai conversar hoje, mas é importante você ter como base fundamental o capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18. Por quê? Porque no capítulo 4 da primeira carta de Tessalonicenses, você vai ver o apóstolo Paulo dirimindo, retirando toda dúvida do que há de acontecer com aqueles que dormem no Senhor. Crente não morre, crente dorme. Por quê? Você já sabe, tu és espírito, tens uma alma e habita num corpo. O corpo, como houve a sentença do pecado, lá em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, o homem, a mulher, a serpente, a terra recebeu uma sentença. E diz que como o homem, o gênero humano, ele veio do pó, ao pó ele retornaria. Então, o nosso corpo, por ter recebido o vírus do pecado, ele não tem condições de estar envolvido com a glória de Deus, com o Cristo glorificado, com toda a plenitude da glória de Deus. E aí o que vai acontecer com o teu corpo e com o meu corpo? Está explicando aqui o apóstolo Paulo na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O teu corpo, o meu corpo, se nós partirmos para o Senhor, de repente eu e você não seremos a geração do arrebatamento. A Bíblia diz que o apóstolo começa nos ensinando: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então a igreja, você sabe muito bem, as pessoas naquela época não tinham saneamento básico, não tinham uma medicina como você e eu temos hoje. Então a estimativa de vidas, no máximo, chegava a 40, 50 anos. E a maioria das pessoas, até porque havia muitas guerras, muitos combates, e era combate frontal entre soldados, e as pessoas morriam cedo demais. Então, tinha gente morrendo com 30 anos, tinha gente morrendo com 40 anos, e aí chega essa situação ao apóstolo Paulo. O que vai acontecer com esses crentes que estão morrendo? Com os crentes que estão virando tocha humana lá logo depois, no ano 50, isso aqui foi no ano 51, no ano 70, Nero colocou crente em toda Roma. Você já deve ter visto filmes da história falando dessa perseguição aos cristãos. Nero fez tocha humana de crente. Então, crente
morreu à torta direita e adoidado mesmo, né, pendurado, e cada vez mais que Nero pendurava crente, mais as pessoas se agradavam daquilo. E aí foi a perseguição se tornando cada vez mais intensa, e aconteceu atrocidades. Por isso que eu já indiquei para vocês que estão na escola conosco o livro Paulo, né, o apóstolo. Não sei se ainda está no Netflix, né, não sei se ainda está no Now. Paulo, o apóstolo, é um filme, e você vai ver nesse filme, Paulo está preso, né, vai dar uma noção de tudo isso que a gente está falando, né, e você vai ver muitos crentes sendo perseguidos, muitos crentes tendo dúvidas no seu coração, e o apóstolo Paulo tendo que tirar todas essas dúvidas. Então aqui, nesse capítulo 4, no versículo 13 da primeira carta que a gente falou semana passada, só para você pegar o gancho, ele é o ápice dessa carta, porque a igreja estava, a turma falecendo, os irmãos partindo, e aí Paulo começou a trazer a orientação para o povo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, na sequência, Cristo está nos ares. E onde está essa palavra, pastor, de promessa? Está em Atos, né? Capítulo 1, versículo... Deixa eu te dar o versículo. Deixa aí a sua Bíblia marcada em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, mas em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6, tem a ascensão de Jesus, né? Também eu pedi para você ler o livro de Atos, porque o livro de Atos é o pano de fundo histórico de todas essas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Mas só para lembrar vocês, está escrito lá, olha, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja estava sendo fundamentada por Jesus, e, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Deles quem? Dos 120 que estavam aqui com Jesus, já com o corpo glorificado. Jesus já havia ressuscitado aqui, e ele passou aproximadamente com o corpo de glória, dando as orientações finais aos discípulos, os 11, mais a igreja que acompanhava esses 11, eram 120, segundo os historiadores. Então Jesus diz para eles o seguinte, né? Encham-se do meu espírito, sejam cheios do meu espírito, porque isso aqui era uma autoridade e uma ordenança que está lá em Joel, capítulo 2, ok? Capítulo 2 de Joel, o profeta Joel, lá na antiga aliança, já havia profetizado que na ascensão de Jesus, no momento onde a nova aliança começaria a deslanchar, o Espírito do próprio Senhor Jesus seria derramado sobre todas as pessoas, e eles seriam batizados no Espírito Santo, ok? Então isso é uma promessa do Senhor para nós. Então, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, esta promessa na nova aliança, ela permanece para a igreja de Jesus Cristo. Você e eu temos esta promessa. A Santa Ceia é uma aliança que traz à nossa memória
até o dia que nós celebraremos com Cristo, e isso está lá em Apocalipse, a gente vai estudar mais à frente, a bodas do Cordeiro, onde nós celebraremos a ceia eternamente com o Senhor. Mas a promessa está aqui, Jesus vai voltar. Então Paulo começou a pregar juntamente com os apóstolos. Agora, a palavra de Deus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a missão da igreja. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. A igreja começou então a evangelizar, a dar a boa notícia. O evangelho, que é a boa notícia no grego, né? Evangelho igual a boa notícia, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, traz a vida eterna para o ser humano, e todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador estão nesse plano eterno de bênção sobre a sua vida. Então, basta apenas você e eu aceitarmos, e você já fez isso, amém? Então você já é selado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já habita em você, mas como você e eu, essa igreja, estava lá vivendo momentos, né? E não sabia agora o que ia acontecer. E aí Paulo traz a revelação, linkando com Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, né, que nós ressuscitaremos também, volte lá a Tessalonicenses capítulo 4, e ele continua dizendo no versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. A promessa é que ele vai voltar, está lá em Atos, né? Então Paulo está ratificando esta promessa. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todo crente que morreu até o fim, combatendo o bom combate, partiu para o Senhor, ele está dormindo, e no dia do arrebatamento, isso aqui é o arrebatamento, somente a igreja participará desse evento, o mundo não participará, o mundo perceberá esse evento, ok? Você vai desaparecer, se seu marido não é crente, você vai sumir, e ele quando acordar de manhã vai olhar para a cama, cadê você? Você sumiu, né? Então por isso que é importante você semear a salvação na sua família, porque se você é crente e você, né, tem ao lado um marido que ainda não aceitou Jesus, ele vai ficar e você vai subir, né? Nesse dia, o dia do arrebatamento, acontecerá dessa forma, né? Então, a Bíblia continua dizendo o seguinte, né, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos. Se o meu corpo, se o seu corpo, ele não pode passar, né, para essa dimensão da glória de Deus, o que ele será? O apóstolo também define aqui. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nosso corpo humano será transformado à semelhança do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele visivelmente todo mundo reconheceu, ok? Pedro reconheceu, João reconheceu, todo mundo, depois que as escamas caíram, eles reconheceram o corpo de Cristo. Mas esse corpo, ele é um corpo glorificado. É você em glória, né? Quem vai fazer isso? O Espírito Santo em você. Como vai ser isso? A Bíblia não dá muito detalhes, mas deixa para a gente um adendo, um exemplo, que é a semelhança do corpo de Cristo. Ok? E aí, nós precisamos, eu encerrei semana passada dizendo para você que para você validar essa promessa na sua salvação, você está justificado, você já foi justificado no passado, no presente e no futuro,
Você deve agora viver em santidade. E aí a gente sempre fala que você e eu devemos responder. A santidade nada mais é do que uma vida cristã em resposta de fé, de consciência e de acreditar piamente nestas verdades que estão elencadas na palavra de Deus, ok? E aí, gente, a partir daí, a gente precisa perseverar até o fim. E aí a gente falou de uma das cartas da igreja da Ásia Menor, né, onde a Bíblia nos ensina a perseverarmos até o fim. Paulo disse para Timóteo: combata o bom combate da fé até o fim. Então não tem como, pastor, já fiz muita coisa, já evangelizei, isso não tem essa. No reino de Deus não existe aposentadoria. É até o fim você e eu combatendo o bom combate da fé, para não abrir nenhuma oportunidade para retroceder. Nosso objetivo é avançar, né? É aquela canção que a gente canta do Kleber Lucas, né? Vou avançar, vou crescer, ninguém vai me deter, porque o nosso alvo é Cristo. Beleza? Aí a gente entra agora na segunda epístola de Tessalonicenses. Paulo fica muito feliz, porque ele escreve a primeira epístola e te entrega para Timóteo. Timóteo vai à igreja e chega lá, retorna dizendo para Paulo: Paulo, a igreja continua fundamentada na verdade, a igreja continua, recebeu com muito bom grado a primeira carta, e eles estão com agora uma nova dúvida. E aí Paulo, né, também tira essa dúvida. Se o povo tinha uma dúvida, Paulo não deixava ninguém com dúvida. Isso é muito importante. A gente precisa conhecer a verdade para não ter nenhuma dúvida, porque aonde há dúvida, vem a incredulidade. E aí, com dúvidas, o diabo faz a festa tentando manipular a nossa mente, porque ele vai estar sempre ao nosso derredor, tentando, como o leão. Ele não é o leão. Por isso que você e eu precisamos ter a nossa mente renovada e transformada na verdade, ok? Fundamentado na verdade, em oração, em santificação, pedindo a revelação de Deus, o conhecimento de Deus. E aí na segunda epístola, a gente fez algumas informações aqui para você, mas o mais importante nessa segunda epístola, a gente vai parar um pouquinho no capítulo 2, é o mais importante dessa epístola. Mas só para você ter uma noção, né, Paulo novamente agradece a Deus, né, pela vida da igreja. Então, ele começa dando ação de graças no tocante a tudo que estava acontecendo com essa igreja, né, com a fé, embora sendo uma igreja gentílica, né, uma igreja que tinha uma forte influência da Grécia. Esses irmãos estavam permanecendo fiéis, não estavam aceitando nenhuma proposta sedutora da obra da carne. Estavam firmados em Cristo. E Paulo louva a Deus por isso, né? Agradece a Deus e intercede mais uma vez por eles, para que eles permaneçam assim, firmados na verdade, não abrindo nenhuma brecha, não permitindo nenhuma ação, porque dentro dessa turma aqui também havia gente que estava sempre tentando trazer uma novidade. E, gente, dependendo da novidade, a gente precisa tomar cuidado, porque sempre quando as pessoas querem trazer uma novidade, traz confusão. E não foi diferente nessa igreja. A novidade foi que começou alguém falando assim, diante dessas situações todas que nós estamos passando, irmãos morrendo, perseguição da igreja, problemas, perdendo o emprego, gente que perdia o emprego porque se tornava cristão. Será que a gente não está vivendo o dia do Senhor? E aí, mais uma vez, a igreja de Tessalônica entra em parafuso. O arrebatamento ainda não tinha acontecido.
Como é que o irmão agora envia uma carta e os historiadores não dizem quem escreveu essa carta de confusão? Como é que o irmão agora começa dizendo sobre o dia do Senhor? Pastor, que dia é esse? O dia do Senhor é o dia praticamente do fechamento do fim de todas as coisas. E se a igreja ainda não havia sido arrebatada, como eles estavam vivendo o dia do Senhor? Alguém está trazendo confusão, alguém está trazendo dúvidas para a igreja. E mediante esse dia do Senhor, começou a aparecer no meio da igreja gente falando assim: para que eu vou trabalhar então? Para que eu vou me envolver então com as coisas seculares da vida, se a gente já está aguardando o dia do Senhor? Conclusão: muita gente ficou na aba, sabe? O crente da aba, que gosta de pedir, né? Pedir bolsa de compra, pedir alimento, pedir para pagar a conta de luz, pedir. Pois é, começou a acontecer isso na igreja de Tessalônica. E Paulo teve que corrigir essa situação. E aí Paulo, de novo, envia uma nova carta agora para dirimir essa confusão sobre a vinda do Senhor ou o dia do Senhor. Pastor, então são duas coisas diferentes? Totalmente. Ok? Duas coisas você precisa entender sobre a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio em carne, cumprindo a promessa de Gálatas capítulo 4, e vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para que através da lei ele pudesse redimir toda a humanidade. Jesus veio, cumpre a obra consumada, o cordeiro é imolado, é sacrificado, aspergido seu sangue sobre toda a humanidade agora é justificada. Depois da justificação, há uma promessa do cordeiro. Jesus também deixou várias promessas para a gente, e estão lá, não dá para a gente ler, mas deixa eu pegar aqui para você anotar e ler aí, olha. A partir do capítulo 24 de Mateus, é um ótimo momento para você ler, 24, 25, 26. Jesus está falando da sua volta e também do dia do Senhor. Vamos agora para Marcos, para você ler em casa também sobre isso que a gente vai estar trabalhando aqui com você e explicando. Marcos está a partir do capítulo 13. 13, capítulo 13. E Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 25, até o versículo 28. Lucas sintetiza mais o assunto. Então, gente, o próprio Senhor Jesus também falou desses acontecimentos. E aí, diante disso, a igreja de Tessalônica entra em parafuso. Os crentes começam a ficar em dúvida. O arrebatamento não aconteceu? Ou já aconteceu e a gente ficou? Ok? E aí Paulo novamente precisa agora trazer uma orientação sobre o dia do Senhor. E aí, para você conhecer um pouquinho sobre o dia do Senhor, você vai ver uma grande diferença sobre esse dia. Porque o dia do Senhor, ele está, como eu disse para você, num ponto central na segunda
Epístola de Tessalonicenses a partir do capítulo 2. E para você que quer estudar esse assunto, você precisa ler Zacarias capítulo 14, anota aí. Zacarias capítulo 14, pastor, Antigo Testamento, o profeta Zacarias foi inspirado pelo Espírito Santo a falar sobre esse dia, e eu vou dizer para você até que versículo você vai ter que ler. Zacarias é um profeta menor, do capítulo 14, até do versículo 1 até o versículo 15. E aí, volte novamente agora a Tessalonicenses, que esse é o nosso objetivo. Paulo está agora, então, dirimindo toda a dúvida sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele não é o evento do arrebatamento. Relembrando, o que é o arrebatamento? Um evento onde ninguém verá este acontecimento. Beleza? Cristo aparecerá nos ares, a trombeta soará, e nós, a igreja, ou estando dormindo, ou estando vivos, se for hoje, você está vivo, amém? Graças a Deus. Os mortos em Cristo que estão dormindo vão ressuscitar primeiro. Em quanto tempo isso, pastor? Questão de segundos. E você e eu, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Abre e fecha os teus olhos aí. Só não dorme, tá? Abre aí. Sei que você está cansado. Né? Foi rápido, não foi? Não dá nem um segundo, né? Pois é. Nessa dimensão desse tempo aí, você vai ser transformado no corpo de glória e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Como eu disse para você, ninguém verá, só você. Se na tua família você foi dormir com todo mundo, a Bíblia diz que será como o dia, por isso que eu dei para vocês os evangelhos. Em um dos evangelhos, Jesus diz que esse dia será como o ladrão, que vem e entra na casa. Dois estão dormindo. Tem uma outra parábola que Jesus diz também em um dos evangelhos. Um será tomado e o outro será deixado. A parábola das virgens prudentes e das virgens loucas. Eu dei para você aí ler a partir do Mateus 23. Você vai esbarrar no capítulo 25, vai encontrar lá a parábola das virgens prudentes e as loucas. Ali é também um evento onde Cristo está mostrando para a futura igreja como acontecerá o casamento da igreja. Nós somos chamados de noiva por Cristo, tá? A igreja, nós, somos chamados de noiva. E nós seremos então matrimonialmente casados com o Senhor nos ares e viveremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Beleza? Então, esse primeiro evento que eu pedi para você abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Cristo está nos ares. Vem secretamente, ninguém o verá, mas perceberão o retorno e o desaparecimento de muita gente aqui nessa terra. Provavelmente vai ser um dia de muita confusão. Imagina, tem crente que pilota avião, tem crente que pilota Uber, tem crente que pilota, né? Tem crente que mexe em draga. Imagina, Jesus veio e todo mundo, né? A draga está funcionando, o Uber está andando na rua, né? Vai ser um dia de muita... E provavelmente vai deslanchar uma notícia no JN, né? Começou a sumir alienígenas. Com certeza eles vão botar a culpa no alienígena, tá, gente? Os alienígenas apareceram e abduziram uma quantidade monstruosa de gente. Você acha que eles vão dizer que a Bíblia é a verdade? Eu estou aqui, né, dizendo que é o alienígena, mas estou só inventando aqui uma reportagem. Ou pode ser qualquer outra coisa. Eles só não vão dizer que é a verdade, que é a palavra de Deus. Porque se publicamente
o mundo declarar, olha, tem uma palavra lá em Apocalipse, em Tessalonicenses, que Jesus voltaria, e o povo que desapareceu, todo mundo crente. Você acha que eles vão dar essa cancha para a gente? Né? Essa moral para o Evangelho? Claro que não. Alguém vai inventar alguma coisa. E aí, quando eles inventam alguma coisa, aparece esse dia do Senhor aqui. Que entra o anticristo, a besta, o falso profeta e Satanás. E aí, para você estudar esse assunto, pastor, tem muita informação? Tem, fica tranquilo, a gente ainda vai chegar lá, mas se você já quiser ir lendo, todo o período do dia do Senhor está em Apocalipse a partir do capítulo 6 até o capítulo 19. É o período chamado da Grande Tribulação, Batalha do Armagedon, milênio e as últimas coisas. Mas a gente vai chegar até lá, tá? Eu só não posso deixar você sem você saber o caminho que você vai seguir, tá bom? Se você for muito curioso, muito impaciente, você precisa ler todas essas informações para que você, quando a gente chegar lá, na escatologia, esse assunto é chamado na Bíblia de escatologia, as últimas coisas, a gente possa já trazer, e você vai lembrar de tudo que a gente falou hoje em 2 Tessalonicenses a partir do capítulo 2. Tá? Parecendo meio confuso, mas vai ficar legal quando a gente chegar a Apocalipse, beleza? Então esse dia, deixa eu continuar aqui falando para você, os cristãos não estão na tribulação, no arrebatamento. Porque o que é a tribulação? Está linkado com Daniel, capítulo 10, a partir das 70 semanas de Daniel. Alguém já ouviu falar nesse negócio? 70 semanas de Daniel. Pois é. Então, pastor, o senhor está mandando eu lá para o Antigo Testamento? Pois é, também. Capítulo 10 de Daniel. Para você ter uma ideia, nós estamos entre a 69ª e a 70ª. 69, 70. Nós estamos numa abertura entre a 79ª e as 70 semanas de Daniel. Essa abertura chama-se graça. E nós estamos aí. Quanto tempo isso vai demorar, pastor? Não sei. Já se passaram mais de 2000 anos. Mas a gente está nessa abertura de um ano. Porque quando fechar a 70ª semana de Daniel, 70 semanas, todo esse evento é fechado num ciclo. Pastor, a Bíblia já está toda pronta. A gente só está nesse percurso aí, gente. Mas os acontecimentos que hão de acontecer já estão aqui elencados aqui, já estão aqui redigidos na palavra de Deus. Cristo não deixou a gente de forma alguma sem a revelação e sem o conhecimento. Beleza? A gente só não pode deixar esses acontecimentos fazerem confusão na nossa cabeça. Pastor, já estou salvo. E aí, quem não está salvo? Você vai ajudar essa pessoa a se salvar. Mas como eu vou saber se ela vai ser salva ou não? No Apocalipse diz que nem todo mundo vai ser salvo. Pois é, mas você sabe? Nem eu. Então cabe a nós fazermos o quê? Semear o ide do Senhor e pregar a boa notícia que Jesus Cristo salva, cura, batiza, e a pessoa é que vai decidir se ela quer ou não. Então, os cristãos no arrebatamento escapam da grande tribulação. Quando isso vai acontecer, pastor? Também a Bíblia não diz. Pedro diz que um dia para o Senhor é como? E 1000 anos para o Senhor é como? Então, Deus é eterno, Ele não conta tempo como você e eu. Já começa por aí. O que a gente precisa dentro dessa dimensão da eternidade de Deus é permanecer fiel até o fim. E uma das cartas do Apocalipse, às igrejas da Ásia Menor, um dos conselhos é: e aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então você e eu temos que permanecer até o fim. É o nosso papel.
é a nossa missão. Agora, essa segunda volta, chamado o dia do Senhor, Cristo volta à terra. Por isso que eu dei para você Zacarias capítulo 14. Diz os historiadores que Cristo descerá visivelmente sobre o Monte das Oliveiras. E aí, todo olho verá. A igreja já não está mais aqui. A igreja está com Cristo. Nesse momento aqui, Cristo desce à terra. Desce quando, pastor? Depois dos 7 anos da grande tribulação, que poderá, segundo os historiadores, ser 7 anos que nós conhecemos ou não. Ok? Mas nos primeiros 3 anos e meio, Daniel diz isso, a humanidade vai clamar, aliás, já está clamando, por paz, por uma economia saudável, por justiça social, por fim de todas as pestes, de todas as mortandades. Está todo mundo com medo do coronavírus, não tem nem mais máscara lá na China. Então, nesse período de 3 anos e meio, aparecerá um guia político e um guia espiritual. Quem vai ser esses caras? A Bíblia também não diz. Tem um bocado de conjectura, mas a gente não está aqui para viver de conjectura. A Bíblia diz apenas que aparecerão esses 3 líderes governados por Satanás. Porque o desejo de Satanás é iludir. E aí, quando ele traz a paz nesses 3 anos e meio, Israel deduz: esse anticristo é quem? O Messias. E aí o que Israel vai fazer? Convida esse Messias e um novo templo será reedificado onde é hoje o espaço que está com a mesquita, né? Vai ser removida a mesquita, vai ser reincluído o templo novamente. Israel vai aclamar esse cara como Messias. E aí ele vai, de Israel, segundo os historiadores, governar o mundo. Só que, nesses 3 anos e meio, que poderá ser 3 anos e meio ou não, depois esse cara chuta o pau da barraca. E aí diz o seguinte, né? Não era bem isso não. Eu não sou o Cristo não. Eu não sou o Messias não. Eu sou, né, o enviado do demo. E aí ele começa a fechar o cerco contra Israel. Aí ele começa a perseguir a nação de Israel. Aí ele começa a trazer sentenças para a humanidade. Segundo alguns historiadores, nesse período de 3 anos e meio de bonança, por uma questão de segurança, vai ser cada um de nós identificado por um número. Não teremos mais dinheiro, não teremos mais nada, e aí entra o número do homem, que na Bíblia é o 666. A Bíblia diz que esse número vai ser colocado na testa ou na mão. De que forma? Você pode conjecturar. Formas para que isso aconteça hoje já existe. E segundo as informações que a gente tem, já existe muita gente carregando chip na cabeça, chip no corpo, onde todas as suas informações estão com ele reservadas. Então, isso aí é muito fácil de fazer. Como vai ser isso? Eu não sei. Tem aí o pessoal da TI aqui, né? Mas já existe mecanismos que poderão fazer isso nas pessoas. Hoje você tem todas as informações tuas num microchip no seu cartão de banco. Você já viu? Aquele chip ali provavelmente pode entrar na sua mão, na sua testa. Pode. É só ter uma nova roupagem de tecnologia. Vai ser assim, pastor? Não sei. Estou dizendo para você que pode muita coisa. E aí a gente não tem certeza. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Mas o caminho está aí. O mundo clama por paz, o mundo clama
por justiça, o mundo clama por solução dos conflitos, e esse cara, o anticristo, vai chegar e vai dizer, ó, eu estou resolvendo tudo. Não vai ter mais ninguém doente. Ele tem o poder de curar as pessoas, semelhante a Cristo. Mas aí as pessoas terão que se submeter a esse guia, tanto político quanto espiritual. Haverá opressão, haverá uma forma de remover totalmente Jesus da mente das pessoas. E aí, quando eles começam em Israel, depois dos 3 anos e meio, nessas 7 semanas, né, que são 7 anos, que poderá ser muito mais do que 7 anos, esses começam agora a dizer coisas, e Israel começa a perceber, peraí, o Messias não disse isso. Vão começar a pesquisar os textos, como esse de Zacarias 14, como outros de Isaías. Isaías está repleto de profecias do Cristo, e aí eles vão reparar, né, que não era esse Cristo, e vão começar a clamar por socorro, por salvação. Os 144 mil, que existe uma seita aí que diz que todo mundo tem que entrar no caminho deles para ser os 144 mil, eles aparecerão aqui, gente, que serão 12 mil de cada tribo de Judá, tribo de Rúben, tribo de Levi, que estarão evangelizando e se impondo contra esse sistema do anticristo. E aí, o dia do Senhor revela para a gente esse acontecimento caótico. O que acontece? Começa a ser jogada uma grande guerra chamada Armagedon, e aí Jesus aparece. A guerra começa a acontecer, Jesus aparece. E aí Jesus aparece visivelmente. Aonde? Em Israel. E aí todo olho o verá, e toda língua o confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele levantará a mão, ele levantará o roupão, a lateral dele perfurada, as mãos perfuradas, os pés perfurados, e aí todo mundo vai falar, nós o crucificamos. Vão se arrepender, vão clamar por Cristo, e aí Cristo faz a definição dessa turma toda, dessa tríade, e aí prende essa tríade, e aí entra o período chamado milenal. É o melhor governo do mundo. Pastor, e eu estou onde nessa parada? Calma, vou te explicar onde você está. Entra o governo milenal. O que é o governo milenal? O governo onde Cristo, com 1000 anos, governará o mundo, mostrando para o mundo o que é um reino de justiça, paz, prosperidade, de tudo que é bom. Segundo alguns historiadores, Jerusalém celeste estará sobre Jerusalém terrestre visivelmente. Porque o que a gente tem hoje visivelmente humano, existe uma original. O Pete até pregou sobre o tabernáculo, não sei se você assistiu essa pregação do Pete, né? Que o tabernáculo humano, ele foi idealizado por Moisés porque ele já existia na eternidade, no tabernáculo espiritual. E aí diz o texto em Apocalipse que a nova Jerusalém celeste estará sobre a Jerusalém terrestre. E nós estaremos aí com Cristo. A igreja vai estar ativamente com Cristo nessa parada de 1000 anos, de retorno para restaurar a humanidade. E a gente vai estar junto com Cristo, fazendo a faxina geral. E aí a gente pensa, né? Caramba! Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o meu tempo já foi, Cristo volta à terra, visivelmente, vem abertamente com a igreja. Uau! Então, pastor,
A vida da igreja no céu não vai ser uma vida devagar, quase parando. Não, não. Vai ter muita emoção. Você e eu vamos estar participando de tudo que Cristo estará fazendo, para o bem de todas as pessoas. Os incrédulos passam pela tribulação. Crente não passa pela tribulação. Agora, primo passa. Eu espero que você não seja primo de Jesus, que você seja filho de Jesus, porque os primos ficarão, os acompanhantes ficarão. Entende? Por isso que é importante você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Filho de crente vai ficar, se não se tornar salvo em Cristo Jesus. Desviado vai ficar. Ih, pastor, não estou gostando disso não. Pois é, não posso mentir para você. No arrebatamento só vai quem é crente, quem tem uma aliança com Cristo. Quem está acompanhando, não se decidiu, sinto informar, tu vai passar pela grande tribulação. E aí como é que é isso, pastor, na grande tribulação? Segundo os historiadores e segundo o Apocalipse, a salvação é comprada com sangue. E pastor, não tem mais essa de eu aceitar Jesus numa boa, como eu aceito aqui pela fé. Não, não tem mais fé não. Agora, além da fé, tem uma decisão sua. Entregar o seu próprio corpo para você ter a vida eterna com o seu espírito e a sua alma. Parece filme de terror, né? Pois é, mas não é também não. Mas é a verdade, e eu não posso te omitir essa verdade. Então, os incrédulos passarão pela grande tribulação. Ocorrerá no final do tempo da tribulação, dos 7 anos, o que chamamos do dia do Senhor, que é a volta do Senhor Jesus, então, para governar por 1000 anos. Termina aí, pastor? Claro que não. Claro que não. E só para fechar, você me dá mais 3 minutos? Só para fechar, eu sei que eu estou deixando você mais confuso ainda. Mas quem não conhece está, cara. Quem não conhece está, né? Você chegou ao Apocalipse 19. Se você conseguir ler tudo, né? Vai ver tanta coisa lá acontecendo, pois é. Quando chega Apocalipse 19, o dia do Senhor já foi feito, Cristo já implantou o governo milenal. Aí Satanás foi preso juntamente com os seus camundongos lá no inferno. Nos 1000 anos, depois dos 1000 anos, eles são soltos. Por quê, pastor? Porque Jesus quer saber se essa galera que ouviu e viu Jesus fisicamente durante 1000 anos está de fato e de verdade com ele tatuado no peito. Sabe o que vai acontecer, gente? Muita gente, depois desses 1000 anos, abre o bico e diz, quero Jesus não. E aí sabe o que acontece? Batalha do Armagedon, o último acontecimento final. E aí, gente, depois dessa batalha, Satanás e os seus camundongos vão para o inferno, o Hades, que queima eternamente. E sinto informar toda essa galera que não quis ficar com Jesus. Pastor, mas a humanidade não merece. Não merece, mas foi uma escolha. Aquilo que eu semeio, eu colho. Então as escolhas que a gente faz em vida, elas serão relevantes para a nossa eternidade. Então escolha, pois, a vida. E aí, depois que o camundongo, né, o anticristo, o Satanás é lançado no fogo do inferno, juntamente com a terça parte, mais os acessórios dos incrédulos que não toparam aceitar a Jesus, Deus traz uma transformação nessa terra e, segundo o que a Bíblia diz,
nós teremos Apocalipse capítulo 20, a prisão de Satanás, capítulo 21. Uau, é esse lugar que eu quero estar. No 21 é que a gente vai bombar. Novo céu, nova terra. A terra que você vive e eu vivemos, ela vai ser transformada, segundo Pedro, pelo fogo. Pastor, como é que isso vai acontecer? Também não sei, a Bíblia não diz, mas está aqui, Pedro profetizou, eu creio. A terra que nós vivemos, ela vai ser reformada pelo fogo. E depois de Satanás preso, tudo resolvido, toda a galera que não aceitou Jesus, juntamente com ele, no lago de fogo que queima eternamente. Pastor, eles vão lá só por ir? Não, vai ter um juízo. Apocalipse 20, versículo 11. Ninguém vai ser sentenciado a queimar no fogo eterno sem um julgamento. E esse julgamento aqui vai mostrar as obras e os acontecimentos que essas pessoas fizeram. Por isso que elas serão sentenciadas para o lago de fogo que queima eternamente. Todo mundo foi resolvido, todas as paradas foram acertadas, todas as sentenças foram decretadas pelo justo juiz, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de ordem dele, João declarando em Apocalipse capítulo 21, vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Como é que vai ser isso? Também não sei. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é o esposo? Jesus. Não esqueça, ele é o esposo. Quem é a noiva? Quem é a noiva? Diga eu, você. Então, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará no meio deles. Pastor, então Deus vai estar brincando comigo aqui, pique-tá, pique-esconde. Era assim que ele fazia com Adão, você lembra? Adão, onde tu estás? Te peguei, cheguei eu aqui de novo de tarde para bater um papo contigo. Oi, Senhor, que bom, você me achou. Só que depois, deu ruim, né? Que Adão desobedeceu. Tudo como Deus idealizou, gente, se concretizará novamente. Mas para isso foi necessário Jesus morrer, para que você e eu recebêssemos pela fé esta promessa. Pastor, parece filme de ficção, né? Parece, mas não é. Eu posso te provar que muitas das profecias e de muitos acontecimentos que a gente já viveu e estamos vivendo, estão se concretizando piamente e já eram revelados através da palavra de Deus. Então, convido você a embarcar comigo nessa aventura e a não desistir, porque vale a pena. Essa promessa é nossa. Ele morreu e já te prometeu esse lugar eterno com Ele. Ah, pastor, faltou uma coisa, você falou do casamento. Pois é, brinquei com vocês e falei, né? Quer curtir a mulher, quer curtir os filhos, curta aqui na terra, porque lá no céu, a Bíblia diz que lá no céu não se casa e nem se dá em casamento. Seremos semelhantes aos anjos, não seremos iguais, seremos semelhantes aos anjos. E o que será a nossa função no céu? Adorar, exaltar, servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores e participar de toda essa aventura que Ele já estabeleceu para a gente. Ok? Então, se você quer casar, casa logo, né? Se você tem marido, fica brigando com ele, pare de brigar, curta seu marido. Se você tem filho e fica de picuinha com ele, pare de fazer picuinha com seu filho, porque
essa dimensão aqui não acontecerá na eternidade. A Bíblia diz, né, que a gente até conhecerá uns aos outros, mas todo esse sentimento que Deus colocou e implantou no nosso coração humano, gente, ele ficará com esse tabernáculo humano, ok? Eu sei que eu posso ter deixado você hoje mais confuso ainda, não tem problema não. Quer um conselho para desmistificar toda a confusão? Permaneça com a gente na escola de liderança e você vai ver que toda essa confusão que eu lancei hoje na sua cabeça, até o final em Apocalipse, a gente vai detonar com toda ela. Espero ter sido um pouco claro com você. Me perdoe, passei 5 minutos do nosso tempo, mas é um assunto muito legal, né? E eu precisava falar com você. Então, dia do Senhor tem nada a ver com arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, isso é da igreja. Dia do Senhor é tudo isso que eu falei. Caramba, tem coisa pra caramba nele, né? Pois é, né? Mas fique tranquilo, você não vai ser sentenciado como igreja no dia do Senhor. Você, como igreja, está dentro do conjunto do arrebatamento. E o que é arrebatamento? É a boa da graça. Então, fica na graça, não largue Jesus e espere o arrebatamento, se você estiver vivo. Se você estiver dormindo, fique tranquilo também, porque quando a trombeta tocar, você e eu, se estivermos dormindo, ressuscitaremos junto com Pedro, com Paulo, com João, com essa turma toda, ok? Tinha uma canção que dizia assim, Pete, perdoe-me: a ditosa cidade há de ser linda, se eu pudesse eu iria para lá agora, veria o Senhor frente a frente. Conhece, Elon? Cantaria naquele imenso coral, veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu sentimento será uma realidade, pois para lá voarei. A igreja já falou muito do céu, hoje a igreja fala muito da terra, e a gente precisa ter equilíbrio. É importante falar da terra, das conquistas que nós temos na terra, mas a gente não pode esquecer que o céu é o nosso lugar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. A reforma evangélica no Brasil foi muito boa, mas ela levou muito a gente para a terra, e a só falar da terra, e a só querer os bens da terra. Eu sou de uma época que crente não tinha um incentivo para estudar. Também estava errado, tá? Porque o objetivo maior era o céu. As pessoas trabalhavam, viviam, comiam, mas não tinham uma ambição humana, que também está errado. Hoje, depois da década de 80, 70 e pouco, 80, começou um movimento a falar muito da terra e da conquista da igreja na terra. E aí a gente começou a esquecer muito para onde é o nosso destino, o céu. Esquecemos de falar da nossa casa. Então a gente precisa ter equilíbrio. Vamos conquistar aqui na terra. E eu convido você a não parar de estudar, de prosperar, de crescer, mas não esquecer
que tudo isso é temporal. O teu destino, o meu destino é o céu. E que você persevere até o fim, porque a sua casa não é aqui. A nossa casa é a pátria que o nosso Senhor Jesus Cristo foi preparar. João capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei, e quando eu voltar, levarei vocês para estarem comigo. Que você não perca essa esperança, porque a nossa esperança é a sua vinda. Que Deus te abençoe, fique de pé, me perdoe, já foram 10 minutos, eu não vou reter mais você. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a Bíblia não é de forma alguma um livro confuso, pelo contrário, ela nos esclarece toda a verdade. Ela é a verdade e ela já nos deixou escrito e registrado tudo que vai acontecer neste mundo com a tua igreja. Tu já deixaste tudo pronto e o que precisamos é só colocar a nossa prancha nessa água espiritual e deixar tu nos conduzir, Senhor, para que possamos, ó Deus, ouvir do Senhor aquela boa palavra: vinde benditos de meu Pai, venham possuir aquilo que eu preparei para vós, aquilo que desde a eternidade está reservado para vós. Que nós como igreja não percamos nunca, Senhor, o céu como nosso objetivo maior e a eternidade contigo. Em o nome de Jesus, que tu possas abençoar este povo, que tu possas fortalecer esse povo, que tu possas dar graça a esse povo, que ninguém, Senhor, das ovelhas que o Senhor tem colocado nesse lugar, retroceda, mas possam, Senhor, prosseguir com todas as dificuldades, com todas as dúvidas, com todos os problemas e os conflitos desta vida, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as suas ricas consolações acompanhem você, em o nome de Jesus. Tenha uma boa noite e um bom restante de semana.